Olá, meu nome é Luiz Renato. Esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Sabemos que o direito penal militar é um ramo específico com legislação própria que serve para resguardar os dois maiores princípios das organizações militares, a disciplina e a hierarquia, além do serviço e do dever militar. Para falarmos do direito penal militar, faz necessário sabermos quem são os militares na Constituição Federal. Da União, nós encontramos no artigo 142 e dos estados nós encontramos, falando dos militares, no artigo 42 e o artigo 144. Vamos iniciar pelos militares da União. Os militares da União, segundo o artigo 142, parágrafo 3º, diz que os membros das Forças Armadas são denominados militares. Nós sabemos também pela própria Constituição que as Forças Armadas estão subordinadas à autoridade suprema do Presidente da República. O artigo 142, no seu caput, fala que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pela Aeronáutica e pelo Exército, são instituições nacionais permanentes e regulares. Então aqui nós encontramos as Forças Armadas, que podemos usar aqui para lembrar, que são formadas, constituídas pelo mnemônico MAN, M de Marinha, A de Aeronáutica, E de Exército. Essas são as instituições que formam as Forças Armadas e que são considerados, segundo a nossa Constituição Federal, militares da União. Elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina e têm como destinação, competência, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem. Depois, nós encontramos ainda na Constituição Federal os militares dos estados, Distrito Federal e territórios, que subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, Distrito Federal e territórios. No artigo 42 da nossa Constituição diz que os membros das polícias militares e corpos de bombeiros são militares dos estados, Distrito Federal e territórios. A Polícia Militar e os corpos de bombeiros são instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. O artigo 144, parágrafo 5º, diz qual é a competência tanto das polícias militares como dos corpos de bombeiros. Artigo 144, parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. O artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal ainda diz que as polícias militares e corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Aqui um breve resumo, então. Quem são os militares conforme a nossa Constituição? Nós encontramos os militares tanto na União como os militares nos estados, Distrito Federal e territórios. Os militares da União subordinam-se ao presidente da República, enquanto os militares dos estados subordinam-se aos governadores. Ambas, tanto na União como nos estados, são organizados com base na hierarquia e na disciplina. Os militares da União têm como competência a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem, enquanto a competência dos militares dos estados, as polícias militares, compete à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, cabe ainda a execução de atividades de defesa civil. Ainda dentro da Constituição Federal, no artigo 92, nós encontramos quem são os órgãos do Poder Judiciário. Então está assim, o artigo 92 diz assim, são órgãos do Poder Judiciário. E no seu inciso 6º diz que tribunais e juízos militares. Então faz parte do Poder Judiciário
os tribunais e juízos militares. Então, vamos falar de justiça militar, que também divide-se tanto na justiça militar da União como a justiça militar dos Estados. A justiça militar da União nós encontramos no artigo 124, que diz: a justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então veja bem, o artigo 124 diz que a justiça militar da União compete processar e julgar os crimes militares, não aqui declarando de forma taxativa quem são os agentes, aqueles que praticam os crimes militares. E, em tese, então, nós observamos que pode cometer crime militar tanto os civis como os militares, quando estamos falando da justiça militar da União. Na justiça militar estadual, nós encontramos a taxatividade, porque diz assim o artigo 125, parágrafo 4º. Compete à justiça militar estadual processar e julgar os militares dos estados. Veja bem que aqui é bem taxativo. Na Justiça Militar Estadual, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Portanto, na Justiça Militar Estadual, civis não são julgados. E ainda continua aqui o parágrafo 4º. Nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Agora nós vamos começar a falar sobre a aplicação da lei penal a partir do artigo 1º do Código Penal Militar. Mas para isso é preciso nós observarmos alguns princípios que regem a nossa Constituição Federal. A começar do princípio da legalidade, que é um princípio da legalidade no sentido amplo, lato sensu ou genérica, que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2º, que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O princípio da legalidade lato sensu, ou no sentido amplo, é válido para todos os ramos do ordenamento jurídico. O que significa dizer, o princípio da legalidade, em sentido amplo, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, somente lei pode impor obrigações ou proibições às pessoas. Depois, nós observamos o princípio da legalidade penal. Esse é o princípio que interessa ao Código Penal Militar, porque ele é um princípio no sentido estrito, específico, e encontramos também no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 39, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E nós encontramos essa mesma descrição da Constituição Federal no Código Penal Comum, no seu artigo 1º, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E também nós encontramos no Código Penal Militar, no artigo 1º, o mesmo princípio, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Do princípio da legalidade penal, nós temos ainda pelo menos três princípios derivados, que é o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade. Então, vamos falar de cada um deles. O princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal diz que o crime e a pena devem estar estipulados em lei, emanadas do Poder Legislativo, sendo vedada constitucionalmente a criação de crime e pena por medida provisória. Então, o princípio da reserva legal diz que só há crime quando está tipificado na lei, quando é criada uma lei que tipifica, que dá a descrição daquela conduta como ato proibitivo. Depois, o outro princípio que nós encontramos é o princípio da anterioridade, que diz que o crime e a pena devem estar previstos antes da conduta praticada. Não é permitido ao Estado impor medidas penalizadoras a fatos ocorridos antes da criação do crime e da pena. Então, o que significa dizer que uma conduta só é considerado crime se houver a criação do crime anterior a esta conduta. Depois nós encontramos o princípio da taxatividade, que diz que as leis que definem crimes devem ser precisas, delimitando a conduta proibida. A conduta
criminalizadora deve estar descrita taxativamente de forma precisa e clara. Aqui nós terminamos essa primeira aula sobre a aplicação da lei penal. Se você gostou, inscreva-se no canal LRD e deixe o seu like para que você receba notificação de novas aulas